Olá, meus queridos. Vamos dar início a um novo conteúdo hoje, né? A gente vai começar a trabalhar com o continente americano. Então, assim, a gente vai começar entendendo a localização geográfica do continente americano, alguns aspectos gerais, as regionalizações, né? E depois, em outras aulas, nós vamos dar continuidade com diversos outros aspectos sobre o continente americano. Então, hoje a gente vai iniciar esse assunto, né? Que posteriormente a gente continuará trabalhando com vários aspectos do continente americano, tá certo? Então, vamos lá. O continente americano, ele tem uma grande extensão latitudinal, ou seja, ele é um continente muito extenso no sentido de norte a sul. Chega no Polo Norte e quase alcança o Polo Sul, ou seja, ele tem uma grande extensão latitudinal. Então, assim, aqui a gente tem um mapa onde vocês podem perceber a extensão do continente americano. Então, desde as terras localizadas próximas ao Círculo Polar Ártico, né? Exterior ao Círculo Polar Ártico, na realidade, e até bem próximo do Círculo Polar Antártico. Então, é uma grande extensão de terra. É um continente muito grande em termos de extensão latitudinal, ou seja, na extensão de norte a sul. Essa grande extensão latitudinal confere a esse continente uma grande diversidade de paisagens naturais, né? Por quê? Porque a gente vê aí o continente, ele passa por várias zonas climáticas, né? Diferentes zonas climáticas da Terra. E isso vai trazer uma grande diversidade de paisagens para esse continente. Nesses dois mapas, a gente pode observar a grande diversidade de clima e de vegetação que existe no continente americano. Nesse primeiro mapa, você tem a diversidade de clima. Então, desde o clima polar, lá no extremo norte, nós temos a presença de clima temperado, clima mediterrâneo, clima tropical, equatorial, subtropical mais ao sul. Temos clima árido, semiárido e de montanha, ou seja, é uma grande variedade de clima para o mesmo continente. Isso ocorre principalmente devido à sua extensão latitudinal. Como nós temos uma grande variedade de clima, a gente também tem uma grande diversidade de vegetações, né? De formações vegetais. Por quê? Porque cada formação vegetal é adaptada a um certo tipo de clima. Então, dentro daquelas condições naturais, climáticas, desenvolvem diferentes tipos de vegetação de acordo com cada condição de clima. Então, dessa forma, a gente também tem uma presença muito grande de diversos tipos de paisagens naturais, de vegetação original. Aí vocês têm nesse mapa, segundo mapa, a vegetação original do continente americano, onde a gente tem a tundra, né, mais ao norte, que compreende ao clima polar. Temos floresta boreal, temos florestas temperada e subtropical, temos as estepes, pradaria, desertos, o cerrado, savana, floresta tropical, floresta equatorial e a vegetação de altitude. Então, é um continente riquíssimo em diversidades de aspectos naturais, né? Então, a grande extensão latitudinal dá essas condições para a existência de diversas paisagens naturais, como existe no continente americano. Agora a gente vai entender um pouco sobre a questão da regionalização. Toda essa sua extensão territorial, né, somada ao contexto histórico do continente, a gente vai entender que ele apresenta grandes características, grandes diferenças nas suas características, não só naturais, como também sociais, econômicas e culturais, né? Então, dessa forma, a gente encontrou a necessidade de regionalizar o continente, ou seja, dividi-lo em partes.
Essa divisão, ela depende da referência e da intenção do autor. Então, existem várias maneiras de se dividir a América, dependendo do critério em que se quer utilizar. Ela pode ser regionalizada quanto aos aspectos físicos, quanto aos aspectos naturais, culturais, né? E localização geográfica. Então, assim, nessa aula, nós vamos conhecer principalmente duas formas de regionalização do continente americano. Por quê? Porque são as duas formas mais utilizadas de regionalização da América. É a regionalização geográfica e a cultural, né? Então, nós vamos conhecer essas duas regionalizações do continente americano. A divisão geográfica do continente americano, ou seja, a divisão com relação à localização geográfica dos países no continente. Nessa regionalização, ele é dividido em 3 partes: América do Norte, América Central e América do Sul. Então, o que levou-se em consideração? A estrutura física, ou seja, a formação dos continentes, a origem da ocupação europeia também influenciaram, né, nessa divisão. E, principalmente, a questão da localização geográfica das terras. Então, essa localização que determinou principalmente essa divisão em América do Norte, Central e do Sul. Então, aqui nós temos o mapa que mostra essas 3 partes do continente americano. Lembrando, essas 3 partes são divididas de acordo com o critério geográfico. Então, ao norte, como o próprio nome já diz, nós temos a América do Norte, que está pintadinha de rosa, bege. No centro de lilás, nós temos a América Central. E mais embaixo, pintada de verde, nós temos a América do Sul, né? Então, o próprio nome já diz América do Norte, Central e do Sul, né? São as 3 partes em que se divide o continente americano de acordo com a localização geográfica. A outra divisão, ou regionalização, é a divisão cultural do continente americano. É também chamada de divisão socioeconômica. Essa divisão, ela divide apenas em 2 partes, que são América anglo-saxônica e América Latina. Essa divisão, ela leva em conta principalmente a língua falada e a condição socioeconômica dos países. E leva também em consideração o tipo de colonização realizada. Então, assim, dentro do continente americano, nós tivemos diferentes tipos de colonização, né? Principalmente 2 tipos de colonização. E esses tipos de colonização, eles deixaram uma herança muito grande para o continente. Então, essa regionalização leva em conta também esse aspecto, que é a colonização. Então, dessa forma, a gente tem a divisão do continente em 2 partes. De azul, a América anglo-saxônica, ela é formada apenas por Canadá e Estados Unidos. E os demais países, todos eles são chamados de América Latina, ou seja, do México até o extremo sul da América do Sul é considerada América Latina. Então, são 35 países no continente americano. Nós temos 2 países que formam a América anglo-saxônica e 33 formando a América Latina. Então, nós temos o México, toda a América Central e toda a América do Sul fazendo parte da América Latina. E aí, nós vamos conhecer um pouco agora as características que diferenciam a América anglo-saxônica da América Latina, né? Então, iniciando pela América anglo-saxônica, a população da América anglo-saxônica, ela foi formada por imigrantes vindo principalmente da região da Inglaterra, Irlanda, Holanda, Escócia, França e Alemanha. Principalmente os ingleses, né, foram os responsáveis por realizar essa colonização na parte da América anglo-saxônica.
Isso deve-se, esse nome anglo-saxônica, deve-se à região originária desses colonizadores, que é uma região chamada de Saxônia. Então, ela é composta apenas pelo Canadá e Estados Unidos, como eu falei anteriormente. É a região onde predomina o maior desenvolvimento econômico e social de todo o continente americano. E essa região, ela passou por um processo de povoamento, de colonização, de povoamento. Então, qual é o tipo de colonização? De povoamento. Quais eram os objetivos dessa colonização? Era um tipo de colonização onde os colonizadores que ali chegavam, eles buscavam um lugar tranquilo para morar. O próprio nome já diz, povoamento. Então, eles queriam povoar. Então, nesse processo de colonização, de povoamento, os colonizadores chegavam, se instalavam na terra, utilizando todas as riquezas encontradas naquela terra para promover o desenvolvimento dessa região. Então, eles faziam daquele lugar um lugar que fosse bom para eles morarem. Então, dessa forma, esse processo de colonização, ele deu origem ao desenvolvimento econômico dessa região. Não é à toa que a gente tem nessa região os 2 países mais desenvolvidos economicamente do continente. Então, a língua predominante é o inglês, né? Porque os principais colonizadores foram ingleses, né? Vieram da região da Inglaterra. E também há um outro grupo, principalmente no Canadá, que tem o francês como língua oficial, porque também os franceses vieram nessa época da colonização. Então, o idioma principal, predominante, oficial, é o inglês. Mas no Canadá tem 2 idiomas oficiais, né? Também tem o francês. E a América Latina. Quais as características da América Latina? Então, aqui nós temos a América Latina, ela foi formada por países que se constituíram a partir da ocupação de imigrantes que vieram principalmente da região da Espanha e de Portugal, nos primeiros séculos após o descobrimento. Então, por que a América Latina? Porque essa região da Europa é chamada de região latina, eles falam a língua latina. Então, por isso, América Latina. A língua predominante é o castelhano, mas também tem países que falam o português, que é o caso do Brasil, né? Fala francês, holandês e ainda tem o inglês, né? Que fala-se também em alguns desses países. É importante entender o tipo de colonização que foi realizada nessa parte do continente americano. Foi a colonização de exploração. E quais as características desse processo de colonização? É uma colonização que o próprio nome ele já diz, colonização de exploração, em que os colonizadores aqui chegavam para explorar as riquezas encontradas nessa região e enviar para a metrópole. Dessa forma, as regiões colonizadas de forma de exploração não tiveram grande desenvolvimento econômico, por conta de que as suas riquezas eram exploradas e enviadas para a metrópole, com beneficiamento e desenvolvimento da metrópole e não da colônia, no caso. Então, diferente da colonização de povoamento, em que essa riqueza era usada para enriquecer e desenvolver a própria região, na colonização de exploração, esta riqueza ela era enviada para as metrópoles. Então, daí o menor nível de desenvolvimento econômico na região da América Latina. Formada pelos países que estão mais ao sul dos Estados Unidos, né? Como eu já falei, desde o México até o extremo sul, ele é um grupo bastante heterogêneo, principalmente no que se trata em relação à economia. Por quê? Porque dentro do continente latino-americano, do subcontinente latino-americano, a gente tem países emergentes, como é o caso do Brasil, da Argentina, do Chile e do México, ou seja, são países subdesenvolvidos, mas que apresentam
um certo desenvolvimento econômico, né? Um certo crescimento econômico, tem uma economia um pouco melhor em relação aos outros países do grupo, né? Onde há também, nessa mesma parte do continente americano, países com um grau econômico de muita miséria e pobreza, que é o caso do Haiti, entre outros, né? Outros países latino-americanos convivem com sérios problemas sociais, né? Então, assim, hoje a gente precisava entender a localização, conhecer um pouco, né, dos aspectos gerais sobre o continente americano e entender que existem essas duas regiões diferentes dentro do continente americano, a América anglo-saxônica e a América Latina. Nos próximos conteúdos, nós vamos dar continuidade a esse assunto do continente americano, vamos nos ater especificamente a cada uma dessas regiões, entendendo aspectos sociais, econômicos e culturais que os diferenciam. Tá bom, meus queridos? Então, é o seguinte, depois de assistir essa videoaula, vocês respondam à atividade proposta. Não deixe de enviar essas atividades, por favor, porque elas são extremamente importantes para que a gente possa realizar a avaliação de vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Beijo.